Mas na igreja do pastor acontece sexo antes do casamento. A gente também namorou muito, né? Vale a pena dizer isso. Nós também tivemos relacionamentos antes de estarmos no relacionamento que nós nos encontramos hoje. Sim, aquilo que a gente chama de panina e tudo mais. Quanto tempo deve durar um namoro? Saudações a todos, caros convidados, sejam bem-vindos à YAM TV. Muito obrigado. E já agora agradeceria que apresentassem para o pessoal do outro lado poderem conhecer. Erlander Antônio Kiwandanda. Prefiro que me chamem sempre de Kiwandanda o Grande. Eu acho que é o básico. Marido da professora Sandra, né? Pai, queremos conhecer essa professora Sandra. E pai da Bayome, né? Pai da Bayome. Marido da professora Sandra e pai da Bayome. Eu sou Eduardo Agostinho Bomba. Na verdade, me tratam mais de avô Noi. Avô Noi. Ok. Avô Noi. Mas por que esse nome? Tudo porque a simpatia tinha a ver também com a simplicidade acima de tudo. Dos avós. Exatamente. Daí então o nome colou mesmo, né, nas pessoas mais chegadas e sobretudo de confiança. Estou alegre por estar aqui frente àquelas pessoas que na verdade um já conheço e o outro, né, queria muito conhecer. É um prazer estar aqui, na verdade. Obrigado. Bem, Jaime Baumista é meu nome, não é imagem e semelhança de Deus, ou seja, parecido com Deus, ok? Esposo da escrava da Gomes dos Santos, a magnata dos bolos, realmente. E professor, coach também de formação e outras coisas por aí. Não sei se conseguiu compreender. Disse coach, então tem boi de coach. Coach aqui. O único coach é o pastor, então. Eu gostaria que me explicassem o que é coach. Coach é o quê? Faz o quê? Eu não sei nada, sou mesmo leigo na matéria. Não tem problema. Na verdade, coach é uma só palavra, significa treinador. E a coach significa treinador, mas tem também a expressão coaching, né, que é o processo que decorre entre o coach e a pessoa que acaba sendo o cliente, que quer resultado, que quer conquistar alguma coisa. Para agora, nós preparamos um tema, está estampado na tela. Quanto tempo deve durar um namoro? Uma conclusão, se existe mesmo um tempo específico. Se é uma semana, um mês, 5 anos, 10, 20 anos, posso namorar a vida toda. Porque uns exatamente. Uns fazem licenciatura mesmo. Para nós conhecemos alguns. Posso citar nomes? Para começarmos só agora, mas eu vou citar nome. Ok, tá bom. Mas o pessoal de lá quer saber o que é um namoro numa primeira fase. Assim mesmo. Dá a palavra ao pastor. Muito obrigado. Quanto a esse tema, é um tema muito pertinente, na verdade. Em minha opinião, um namoro não tem um tempo determinado. Na verdade, agora perguntaram só o que é um namoro, antes de quanto tempo. Sim, só o que é o namoro. Obrigado. Okay. Sim. Na verdade, o namoro, né, não é mais senão o relacionamento de ambas pessoas, ou seja, que pertencem ao mesmo sexo. Ou seja, dois homens. Não. Que pertencem ao mesmo sexo. Não. Eu diria de sexo diferente. Exato. Porque existe namoro de sexos do mesmo sexo. Se existe. É isso que eu quis saber, claro. Pode ser, sim, na verdade, pode ser de sexo diferente como do mesmo sexo. Sim, né, aquilo que a gente chama de panina e tudo mais, por aí fora. É melhor não usar esse termo. É melhor, exatamente. Aqui em Angola já está aprovado o casamento entre pessoas do mesmo sexo? Não está ainda. Não. Então acho que podemos deixar esse contexto de lado ou vamos levar também nessa abordagem? Acho que inicialmente podemos ir para o comum e, se possível, depois irmos para outra área. Então vamos nos focar em relacionamentos de pessoas de sexos
Opostos, exatamente. Ok. Obrigado. Na verdade, o namoro é isso, né? Encontro de duas pessoas que se amam e acima Tem de dinheiro. tudo que se amam e que pretendem ter um compromisso sério. E ali então estamos diante de um namoro. Creio eu que os colegas aqui poderão também aprofundar mais quanto a este assunto. Doutor Jair. Ok. Espera só um bocado, eu queria só. Tenho só uma dúvida, espera. O pastor disse que o namoro é o encontro de pessoas que se amam. Será que ouvi bem, né? Sim. Sim, tipo. Mas Tipo. nós devemos pegar aqui o pastor está, acho que, creio eu, que ele vem com um contexto religioso. Exato. Deixa ele fazer. Ok. Tá bom, tá bom. Tipo, atualmente tem muita gente que não se ama, mas está a namorar. Eu gostaria de saber, tipo, será que esse namoro de pessoas que se amam, se for no conceito religioso, só existe na igreja ou é, tipo, geral? Porque acredito que o pastor sabe que tem pessoas que estão só namorados por compromisso, assim, à parte, mas é só ia estar lá com interesses deles, ser materiais ou não materiais, outro só para cumprir formalidade, outro porque lhe empurraram. Mas não deixa de ser um namoro. Tá vendo? Eu gostaria de entender essa parte do que se amam. Será que é para o geral ou em casos específicos? Não deixa já me responder ou não? Bem, podemos começar pelo conceito, mas a pergunta foi para ele também. Pode ser para o âmbito geral. Pode ser para o âmbito geral. Ok, vamos começar pelo conceito. Já que começamos, vamos começar pelo começo. Pelo conceito. Aqui tem professor, é melhor começarmos pelo conceito. Isso mesmo. Na verdade, bem, como professor mesmo, eu gosto de começar pelo começo, líder. Ok, é para começar assim. Como diz o turba tudo, né? Bem, a palavra namoro, na verdade, vem sendo, não é, o ato de conquistar alguém com a intenção de viver com essa mesma pessoa. Viver ou não, né? Quer dizer, até de bem assim viver. Vamos usar um certo termo. O ato de conquistar alguém com a intenção de conviver com esta pessoa. E nós acabamos também tendo a ideia de que namoro é o ponto de partida para casamento, ou então união para uma outra pessoa. E essa expressão pode se dar o caso que seja, não é? Quer seja alguém do sexo oposto ou mesmo alguém que não é do sexo oposto. É aquele fenômeno que existe hoje de homossexualismo, gay, por aí fora. E também não podemos deixar esse conceito específico apenas na realidade que nós conhecemos. Não é que é angolano. Em todo caso, nós acreditamos que esse processo de homossexualismo, gay, por aí fora, é uma situação que decorre ao mundo, não é? E nós temos visto, então é normal que a gente conceitua o que é namoro com base a esses pontos também que temos visto por aí fora. Bem, pronto, até aqui peguei um pouco, mas ainda gostaria de um pouco mais de esclarecimento quanto à pergunta que eu fiz. O que é namoro, não é isto? Não, a segunda questão. Que eu coloquei com... Sim, isso mesmo. Bem, na verdade, eu não compreendi, não é a segunda pergunta. A minha intenção era mesmo responder o que é namoro. Não sei a pergunta. Sim. Pois é que eu disse, vamos começar ainda pelo que é namoro e depois podemos falar o tema. Sim. Certo. Doutor. O que é namoro? Olha, eu acho muito complexo de responder essa questão, ainda que pareça que não. Porque eu acho que o conceito de namoro foi muito banalizado. E eu vou aqui exemplificar com questões muito culturais em Angola. Por exemplo, se uma menina tiver a namorar e for apresentar não, se o jovem frequentar mais de 5 ou 10 vezes a casa dessa menina, a avó não vai dizer que namora. A avó vai dizer que a minha filha tem um amigo. Já ouviram isso? Que a minha filha tem um amigo. E para nós, essa amizade entre o rapaz e a menina é que é considerado de namoro. Que fique claro para todos, dentro da minha visão, que no namoro, que nós chamamos de namoro, não envolve sexo.
Sim, namoro. Namoro, não envolve sexo. Concordo. É fácil. Só se nós quisermos falar de outra coisa, mas essa é somente a minha opinião. Não, mas eu queria só, né, queria só se apegar aí onde disseste se uma velha ver a sua neta com alguém, vai dizer que tem um amigo. É velha, mas realmente não vai poder, né, decifrar em que relacionamento estão. Mas nós, mais lúcido, podemos dizer, não, eles estão mesmo a namorar. Epa, mais lúcido que uma, não? As avós não são lúcidas? Não estou a falar lúcido assim, em termos assim de... Quer dizer, ela ter mais ou menos conhecimento, mas nós, né, a maneira que a gente percebe... Percebemos melhor que elas, é isso? Eu diria que sim, à medida que... Nós percebemos melhor que alguém que viveu mais do que nós. Não estou a querer dizer isso. Não, mas pode ser dar o caso, né? Pelo fato de não, espera, vou lhe responder. À medida que a gente vai envelhecendo, perdemos também algumas capacidades cognitivas. E daí podemos dizer que não conseguem diferenciar entre namoro ou então se é amigo. Mas nós podemos dizer, não, eles estão a namorar. Mas quando é que uma pessoa começa a namorar? Isso depende. De quê? Depende. Deixa eu ajudar aqui nesse sentido. Espera. Sim, como disseste muito bem, que o namoro não é só relacionamento sexual. Não disse não é só, eu disse não envolve. Não envolve, exatamente. Sim, eu não disse que não é só, eu disse que não envolve. Eu aprendi, eu não sei se estou errado, que uma conversa assim, né, também podemos classificar como um namoro. Eu não sei se estou correto, mas é assim que eu aprendi. Por isso que eu concordei quando disseste que não envolve só sexo. Ok, e vamos desenrolar, isso não é problema, não é isso, doutor? Sim, mas não. Na verdade, quando se refere que namoro é ausência de sexo, não é? Bem, nós também podemos aqui trazer um parente, em todo caso, é importante também afirmar, para quem está nos ouvir, que uma coisa é namorar, outra coisa também é ato sexual. Nós podemos conceituar namoro sem a presença do ato sexual, mas também podemos conceituar namoro com a presença do ato sexual. Desculpa, só. E aí não existirá um namoro completo e incompleto? Ok, não é bem assim, porque a princípio é o seguinte, nós estamos aqui, não é? E a intenção é educar a população que vai nos assistir, não é isso, doutor? Exato. E a intenção é que a gente seja exemplo. Não podemos só também ser meio emocionado, tipo como jovem por aí fora. Precisamos trazer maturidade nos assuntos que nós estamos aqui a tratar. Entretanto, é o seguinte, existirá muita gente a nos assistir, ou seja, vai ter muita pessoa que vai nos assistir. Terá pessoas cristãs e terá pessoas que não são cristãs. Exato. Então, vai ser necessário que nós abordemos os assuntos, né? Para pelo menos esses dois públicos. Exatamente. Tá vendo, né? Exatamente. Porque para alguém que vamos supor, testemunho de Jeová, eu, por exemplo, fui testemunho de Jeová, né? Fui testemunho de Jeová, agora estou numa outra denominação religiosa. Para alguém que é testemunho de Jeová, namoro é apenas o que o nosso amado Irlande acabou de se referir. É apenas mesmo todo tipo de conversa atrativa com a intenção de conquistar a outra pessoa do sexo oposto, não é? E que posteriormente eles estarão juntos dentro já de um casamento e ali pode rolar o ato sexual. Entretanto, para outro público que não seja dessa estável, como eu referi, pode ser qualquer primeiro começa pela conversa atrativa e depois pode terminar com um ato sexual. Por exemplo, você acredito que, não sei se vocês são cristãos, vocês têm essa veia aqui. Acredito que muitos estão nos assistindo, não é? Namoro, quando se fala de namoro, eles têm um conceito que é mesmo ato sexual. Mas não queremos reduzir, não é apenas a expressão namoro como ato
sexual. Namoro não é apenas isso. Jaime, Sim. o que eu disse, volto a afirmar, eu não disse para um público específico, No ponto geral. eu não disse para religiosos Ok. e não religiosos, não. A minha definição, o meu conceito foi amplo. E o que é que precisa ficar claro? Que o fato de você não ser X ou Y, porque eu não estou a trazer conceito para religiosos ou não religiosos, não. Eu estou a trazer conceitos gerais. Não devia envolver. Só o que envolve. Não devia. Não devia. Mas agora sim se compreendeu, porque é difícil. Tipo, imaginemos só um contexto, e aí já vivenciei boas de situações do gênero, de certas pessoas que eu conheço, que eu não vou aqui mencionar porque fica muito feio, de que passaram a fase do namoro todo sem envolvimento. Após o casamento, vem me falar, não, pô, fulano não faz isso, fulano é assim, fulano é assim. Essas coisas teriam que saber no namoro. Pelo menos esse é o que eu sinto que tipo, defesa de alguém que namora com o intuito de fazer sexo. Vamos só falar disso que acabaste de falar. Da pessoa que namora sem sexo. Fique claro, não estamos a falar de nenhuma igreja, não estamos a falar de nenhum conceito bíblico, não. Estamos a falar de conhecimentos gerais. Se você namora alguém fazendo sexo, ou não fazendo sexo, que é o exemplo que deste, e depois de fazer a apresentação, depois de fazer o pedido, que nós consideramos o casamento tradicional, vocês têm o sexo, e não é como você perspectivava, e você decide se separar por essa razão. Imaginem todos os produtos que você compra em uma loja antes de usar. Nenhum produto você compra depois de usar. É claro. Alguém compra aqui um produto antes de usar. Você compra o produto. Não, o produto você não usa. Você sente o cheiro, sente o aroma. Porque usar é diferente de sentir aroma. Certo, mas agora, a grande diferença entre comprar produtos e entrar num casamento sem antes provar é que o produto, quando estiver mal, você pode reclamar na loja. Correto. E há a possibilidade de fazerem reembolso ou terem um outro produto. Sim, correto. Agora, já no namoro, quando está errado, e depois a Bíblia diz, né? Como é casamento que está se falando, não importa se é tradicional, da igreja ou não da igreja. Civil. É mesmo seria até civil, que a igreja não casa. A igreja católica já casa mais, é melhor ficarmos entre tradicional e civil. Certo, é mesmo até que a morte nos separa. Não é bem assim, mas sim. Pronto, esse é o contexto geral para todo mundo. Sim. Então, nesse caso, se olharmos nessas duas vertentes, acho que estaríamos a errar, porque como é até que a morte nos separa, uma vez que o produto que eu comprei, vamos supor que o produto seja a mulher, não está a satisfazer as necessidades que eu quero. Se eu quiser me separar, tenho que me matar. Porque até que a morte nos separa. Faz um pouquinho de sentido o que disseste. Mas o ponto é, aqui entraríamos para um outro tema, mas ainda dentro de relacionamentos. Que é as pessoas saberem as suas funções. Só para recuarmos um pouquinho ao tempo. Outrora, para você ter relacionamento com alguém, nem era você que escolhia. Tipo, outrora, tipo nas épocas de... Está-se falando das épocas de Abraão? Não. Avós, quem disse de Abraão? Nossos avós. Para alguns, nossos pais. Eu não sei se... Acho que não fica confortável porque não pedi permissão. Mas eu conheço pessoas que vivem até hoje, que é fruto dos pais que indicaram. Aqui no Dondo. E são felizes. Tem filhos. Vivem junto até hoje. Acho que talvez só deve ser por causa dos filhos. Não é por causa do filho. Isso por quê? Porque... E deixa dizer ir um pouquinho mais a fundo pelo fato de teres dito por causa dos filhos. Eu tive uma professora de psicanálise ou psicologia social, não psicanálise. Psicologia social no segundo ano. Licenciado, certo? Sim. Exemplos. Licenciado em Finanças e Contabilidade. Em segundo ano, ela estudou na Rússia. E sabe o que ela disse? Não. Disse que tem um estudo que está comprovado que os relacionamentos mais duradouros são relacionamentos que os nossos pais foram arranjados, relacionamentos arranjados. E não os nossos que escolhemos. Estudo. Está comprovado que esses relacionamentos acabam sendo muito mais duradouros do que os relacionamentos atuais.
Então, essa coisa de o produto, só para responder essa questão, porque eu acho que já estamos a nos alongar, mas só para responder essa questão de o produto não está bom, não, é só você saber a tua função. Porque hoje você não sabe o que é Júlio. Hoje o Júlio de hoje, dos 25 anos, por exemplo, não vai ser o Júlio daqui a 35 anos. Não. E tudo o que sabes hoje, provavelmente com 35 anos vais deixar de acreditar. Então, essa ideia de que entrei num relacionamento e a pessoa não sabe o que eu gostaria que ela soubesse, ou que ele, porque às vezes não se trata só de mulher, mas também de homem. Mas isso é uma coisa que se arranja, é uma coisa que se aprende. Mas se aprender no casamento, então não se define que o namoro é a fase do conhecimento, tipo, em que as pessoas devem se conhecer. Doutor, posso fazer uma pergunta? Deixa só, posso responder rápido? Ok. Eu vivo com esposa há quase 3 anos como casado. Certo. E te confesso que daqui a 50 anos que nós estaremos juntos, nós ainda não teremos nos conhecido na perfeição. Porque não é possível. E podem fazer exercício de perguntarem para pessoas que estão casadas há mais de 50 anos que existe comportamento do parceiro ou da parceira que eles acham que é uma pessoa completamente desconhecida. É verdade, até numa live... Então não tem essa chance de... Não, eu estou, por exemplo, no namoro, e aqui entramos para o nosso tema, eu estou a uma licenciatura de medicina, 7 anos, a namorar porque estou a conhecer a pessoa. Não existe isso. Não existe isso. Essa medicina, não existe isso. É mesmo só brincar com a filha do outro. Tem razão. Até esse ponto, pode-se dizer que é pronto. Também podemos falar de uma licenciatura, não, mas uma que, né? Um técnico médio, né? Também é brincar com a filha do outro. Mas podemos ir já no tema. Doutor, eu queria assim um conceito mais reduzido do namoro. Correto. Sim. Ok. Eu diria Sim. que namoro é o momento em que duas pessoas passam a se conhecer com a intenção de formarem família. Duas pessoas passam a se conhecer com a intenção de formarem família. Só. Esse é o conceito que eu trago para namoro. Calma só, antes de prosseguir, mano, acho que a barriga está meio mal. Trazem só uma coisa aqui, senão vamos morrer mesmo. Doutora, faça um milagre aqui, tá? À medida que o doutor foi dissertando, eu pude perceber, não sei se estou equivocado, mas acho que percebi assim, de que ele não concorda muito com aquele namoro, né, de ainda não se relacionar, porque ele comparou aqui um produto que se compra deve ser usado. Exatamente. Yeah. Não vamos querer fugir. Direta ou indiretamente estaremos a cair no que diz respeito às religiões. Esse conceito. Exatamente. Ok. Porque quem traz essa temática de que só se deve relacionar depois do casamento é as igrejas. Normalmente, um relacionamento cristão ele deve se basear neste princípio. Yeah. E esses princípios é que fazem com que a cada um amadureça na doutrina e, à medida que vão indo, vão se conhecendo, para depois entrar num relacionamento sério. Então, eu também aqui sou de opinião, mesmo lá em casa, que duas pessoas que se amam e que pretendem ter um futuro não podem ainda se relacionar sexualmente sem antes casar. Essa é a minha opinião. Doutor Jaime. Sim. Posso começar? O doutor Erlander apresentou um conceito dizendo que é geral. Mas o nosso pastor Avonoi pegou nesse conceito e disse que é simplesmente religioso. Qual é a opinião que o doutor Jaime tem? Bem, na verdade, eu tenho a mesma opinião. É um conceito religioso. A Bíblia aconselha que nós
devemos nos relacionar, o ato sexual, né? Só deve ocorrer após o casamento, não é? A Bíblia aconselha isso. Quer dizer, no nosso, visto que nós somos angolanos, numa visão tradicional, podemos assim dizer, quando estamos a falar de tradicional, não é nem pelo fato dela ser mal, ok? Exato. É pelo fato dela ser antiga. Primeira coisa, temos que levar isso em consideração. Então, num conceito antigo, estamos a nos referir das ideologias da Rainha Ginga, naquele tempo todo, não é? Exato. Praticamente duas pessoas só podiam ter se relacionado depois do alambamento. Ok? Tem o bate-porta, que é a apresentação. Posteriormente, sim, após o alambamento, aí sim estariam se relacionando do ponto de vista, associando aqui a Bíblia com a área tradicional, né? Da terra em que nós nos encontramos, que é Angola. Exato. E, na verdade, eu prefiro até chegar nesse conceito, né, e levar para as pessoas, porque, na verdade, todos nós que cá estamos, temos um ponto comum. A gente é conectado em Cristo Jesus, podemos assim dizer, né? Amém. Nós acreditamos na Bíblia e acreditamos que o conceito mais correto a se passar para a geração que está a nos ouvir é o que acabamos de falar. E sem nenhum problema, embora existem pessoas, não é, que fazem diferente, porque têm ideologias também diferentes. Mas o mundo seria melhor se nós tivéssemos ideologias à semelhança de Cristo, ou então o que a Bíblia vem nos referindo. Posso? À vontade. Quando eu digo que é um conceito geral e não propriamente um conceito bíblico, eu não estou a dizer que não é um conceito bíblico. Primeiro ponto. Não estou a dizer que não é um conceito bíblico. Por que eu digo que é um conceito geral? Porque funciona assim em toda a parte do mundo. Não, deve funcionar uma coisa. Não. Eu não estou a falar o namoro. Estou a falar o conceito geral. Ok. Como é que funciona qualquer tipo de contrato? E exemplificamos aqui, por exemplo, com eletrônicos ou com bens que nós podemos adquirir de uma loja. Exato. Você não vai numa loja, usa o produto e depois você pensa se vai ou não avançar. Você compra o produto. Exato. Se tiver alguma avaria, estamos a falar de produtos ainda, só de produto. Se tiver alguma avaria, como o Júlio disse, você faz uma reclamação. Se houver necessidade de troca, se houver necessidade de arranjo, e se houver necessidade de devolução de valores, há devolução de valores. Mas qual é o princípio para adquirir qualquer bem? Você tem que adquirir antes de você usar. Qualquer bem, qualquer parte do mundo. E é isso que eu estou a tentar dizer. Se você quer, de fato, adquirir um bem, se você quer, de fato, ter uma relação, você precisa pedir permissão ao dono desse bem. E eu vou aqui um pouquinho mais além e diria, quem gostaria, eu tenho uma filha, a Bayomi, acho que o nome é famoso, a Bayomi. Quem gostaria que a filha dele passasse no primeiro homem e depois dissesse, essa dama é muito pequena, não gosto muito de dama pequena. Depois de usar, depois de estar com ela 2, 3 anos, vem um outro homem, aparentemente é o produto que é a pessoa que ele quis, fica com ele 7 anos. E depois dos 7 anos descobre por alguma situação que não é bem que ele quis. Estamos a dizer que a minha filha tinha que passar na mão de 1000 homens até encontrar a pessoa que acha que é ela. Por quê? Porque essa pessoa não veio me pedir permissão. Porque se você vem me pedir permissão, é o pai. Primeiro é que eu te diria que nós somos enquanto família. Olha, nós somos, por exemplo, uma família, e existem aqui as questões tradicionais, nós em África, propriamente em Angola. Por exemplo, no lado sul, tem algumas tradições que a parte norte não prefere não entrar. Se eu sei que você é da parte sul e tem essa tradição, mesmo antes de eu começar o namoro contigo, eu já não entraria. Quer dizer que esse namoro começaria, ou devia começar, ou deve começar, quando você vai pedir permissão, ou, se quisermos exemplificar com produto, quando você vai pedir ou procurar adquirir esse bem.
É aí onde você vai saber todas as informações do produto, se de fato é o produto que você quer. E nós aqui, eu já fui a algumas apresentações em que o tio da moça disse assim no noivo: mano, sabe que ela já tem filho, né? Ele disse: não sei. Mesmo assim o mano quer. Sim, quer. Por isso é que avançaram. Se ele dissesse que não sabia, e que ele não quer uma mulher com filho, não avançariam. Bem, agora Já. sim, agora eu tenho só uma dúvida. Então, se o Dr. Erlando é da opinião de que muito antes de pedir em namoro na filha, primeiro peda o dono da filha, nesse caso. Claro, ela tem uma responsável. Então, espera. Agora, Ela não é responsável por si. Em pleno 5. Não tenho medo da Bayomi. É o normal, eu defendi isso antes de ter a Bayomi. Agora, a minha dúvida é, então significa que para Bayomi existir, o Dr. Erlander foi pedir primeiro permissão em namoro ao pai da mãe da Bayomi? Não. Assim já está a ser contraproducente. De verdade, sim. Isso é o que fica claro, e fez bem de perguntar isso. Porque as pessoas têm o costume de associar a verdade com alguém. A verdade não é alguém, a verdade não é ninguém, com exceção de quem nós conhecemos e não queremos aqui trazer essa temática. Mas a verdade não é alguém. O que quer dizer é que qualquer um, e isso é uma particularidade que eu gosto em lei, qualquer um que atropelar a lei em estado normal, não em Angola, mas em estado normal, é punido pela lei. Com a lei. Pela lei, e não importa se foi a pessoa que teve a ideia de estabelecer aquela lei. Quer dizer que se eu defendo uma teoria e eu atropelei essa teoria, não quer dizer que a teoria é errada. Quer dizer que eu tive errado no momento. Então, o Dr. Erlando podia estar errado? Sim, posso estar errado. Mas a teoria não. E eu vos confesso diante de todos, eu tive errado. Cometi. Mas não era o sensato. Não era o melhor a se fazer. Doutor, desculpe, só. Gostaria que ponderasse mesmo no quesito verdade. Ponderasse ou especificasse? Não. Ponderasse mesmo. A verdade é alguém. A verdade é alguém. Pode não concordar comigo. Ele não diz que discorda. Ele disse só não queria mencionar aqui porque não é a temática. Não sei se eu percebi mal, mas... Então, obrigado. Nós conhecemos que a verdade é Cristo, isso é o seu caminho. Então, obrigado. Isso. Mas eu disse que não é o nosso tema. Sim. Eu gostaria só, de rebater uma situação que o Orlando, àquela hora, né, não neste momento, falou. Não sei se pode me permitir. À vontade. É com relação à pesquisa que ele trouxe de que os relacionamentos que os pais indicam dão mais certo em relação ao relacionamento que nós próprios. Na verdade, isso não é verdade. Isso não é verdade. Precisamos colocar isso nas nossas cabeças. É um modelo de... Mas calma, não é verdade segundo quem? Sim, não é verdade por quê? Porque é um modelo de vivência. Quer dizer, não podemos aqui aferir ou afirmar que a democracia é o melhor modelo de governação. Não existe. Isso é mentira mesmo. Assim não, eu fiz uma pergunta que não respondeu. Não é verdade segundo quem? Segundo qual estudo? Sim, isso não é verdade. Porque todos os... Se tu fizer, de acordo com o estudo que você está a se referir, existem pessoas que deram certo, não, e vão continuar dando certo por a escolha dele. E uma das pessoas que eu posso trazer como exemplo é você. Pelo menos eu consigo perceber, sim, que você escolheu tua esposa e tu tomaste a decisão de manter com ela. Eu também sou uma dessas pessoas. Minha esposa, pelo menos, tem 3 filhos, não é? Que não é comigo, posso assim considerar. Mas eu tomei a decisão de ficar com ela. Certíssimo. Percebi por outra. Tem uma idade diferente da minha, eu sou menor em relação a ela. E ainda assim escolhi ficar com ela. É deficiente físico, não é? Sim. Não é física, provado de ser menino. Ainda assim escolhi ficar com quem? Com ela. Doutor, já me acho que me percebeu mal. Não, você disse isso e todo mundo aqui percebeu. Eu não disse que eu não disse. Eu disse me percebeu mal. É diferente que eu não disse isso. Deixa ele terminar a abordagem dele. Nenhuma das pessoas da minha família tomou quer dizer, as pessoas da minha família, né?
tiveram a tomar a decisão, posso assim dizer, de fazer com que eu não ficasse com essa pessoa. Por exemplo, que eu teria algum proceder errado ou um fim quer dizer, parecido com essa expressão, não é? Mas não é assim que acontece. E eu, pelo menos, vejo que com ela consigo acelerar mais as coisas. Minha vida está meio acelerada por causa dela. Não é? Hoje sou mais maduro por causa dela. Conquistei mais coisas por causa dela. Não é? E a vida está caminhando por escolha própria, é isso mesmo. Então, existem certos estudos que têm, não é, se propagado por ali, que supostamente vem nos trazer a ideia. Esse é o problema da cientificidade. Posso já aqui trazer, eu também sou licenciado, não é? Então tenho licença para falar sobre ciência. Ok? Licenciado significa alguém que tem licença para falar sobre ciência. Os que não são, falam sem a legalidade. Sim, não tem licença. Precisam de licença. O médico sempre precisa de legalidade. Quer dizer, do ponto de vista acadêmico, não científico. Em todo caso é o seguinte, diga. Não entendi. Não, estava a trazer outro tema que não é daqui. É uma retrospecção. Não tem problema. Nós conseguimos também responder perguntas daquele assunto. Nós somos especialistas nisso. Estudamos bem. Então, eu queria dizer, nós os acadêmicos, ou então, a licenciatura também é um cientista em miniatura. Exato. Ok, porque ele começa a fazer estudos já científicos. Já tem licença. E a questão da licenciatura também, então, vamos falar da licenciatura, né? Ela pressupõe de que a ciência, ok, queria falar da ciência. A ciência pressupõe conhecimento verdadeiro, ok? Toda teoria científica, supostamente, do ponto de vista científico, aquilo é verdade. Isso eu quero trazer aqui para nós termos uma ideia do que que nós estamos aqui a nos referir. Entretanto, isto é apenas uma ilusão. Ok, é apenas uma ilusão. Nem todas as teorias, não estou a dizer todas também, nem todas as teorias são verdades conforme se diz ou se afirma. E nós podemos trazer, por exemplo, a teoria de que, por exemplo, com relação ao mundo, não é? A teoria de que o mundo estava por cima de 4 elefantes e depois por baixo de uma tartaruga gigante. Ok, o mundo ficou por muito tempo a acreditar nisso. Aquilo era verdade por ser ciência. Isto mesmo, era verdade. Assim naquele momento. Isto mesmo. Mas posteriormente trouxeram uma outra ciência, ou seja, uma outra verdade, desculpa, uma outra verdade, ou então outro conhecimento. Quando vamos falar de ciência, estamos a falar de conhecimento verdadeiro e aprovado naquela época. Trouxe-se uma outra, descobriu-se que não, o mundo não é bem assim, ela é formada, tem uma forma de esfera, tem um globo e por aí fora. Então, eu gostaria que nós também entendêssemos, né, de que algumas vezes nossos pais têm trazido certas situações que não... o relacionamento da nossa época era melhor a relação vossa, alguma coisa parecida. Na verdade, existem muitas situações, situações sociais, situações acadêmicas, evolução, aculturação, globalização, que acaba fazendo com que as pessoas desse tempo tenham, de alguma forma, mais debilidade em relação do tempo passado. Percebe? Em todo caso é o seguinte, deixa eu contar um segredo, doutor. Todas as coisas na vida, eu já estudei várias pessoas de sucesso, líder. O que faz com que as coisas deem certo é maturidade. Exatamente. Porque você pode, no mundo espiritual, é maturidade. Se isso você vê a história de Salomão, até para riqueza, você tem que ser maduro. Tá vendo a manga, por exemplo, para ter aquele sabor, a manga. Ela precisa estar madura. Exato. Percebe, né? Então, homem também para ter sabor, homem para te amar mesmo, mulher para te sentir, quer dizer, mulher para te servir, ela precisa maturar, ela precisa se tornar madura. E para se tornar madura, precisa de quê? Ela precisa entender quem ela é, precisa entender qual é o propósito dela, tanto no seu íntimo como o propósito de Deus também para com ela. Desculpa, não estamos a fugir um pouquinho daquilo que é a nossa temática, e porque depois colocou uma situação que seria bom que me desse espaço para responder. Sim. Bem, não é problema, se achas que podes dizer alguma coisa? Sim. O Dr. Jaime não respondeu a questão que eu lhe coloquei. Ok. A respeito de que se não é verdade com base a quê ou quem fez essa afirmação. Ok.
E eu disse que o doutor A prova é Jaime, você, é isso. Eu disse que a prova era o tu. Jaime Agora tem que percebeu, trouxe você. Não sei se você percebeu que eu respondi. Porque eu falei que a prova era você. eu disse que o doutor Jaime percebeu-me muito mal. Ok. Por quê? Porque o fato de eu trazer aqueles estudos, eu não disse em momento algum que os relacionamentos em que nós mesmos escolhemos estão errados. E graças a Deus temos 3 a 4 câmeras a nos gravarem. Então está tudo registrado. Eu não disse em momento algum que relacionamento em que 2 pessoas se escolhem são relacionamentos errados ou relacionamentos que não vão dar certo. Eu disse e volto a repetir que relacionamentos, estudos feitos por um determinado grupo, aprova que relacionamentos, vamos usar aqui o termos arranjados, que são relacionamentos em que os pais outrora arranjavam, que era, o Jaime tem uma filha, o Jaime é um bom rapaz, é professor, nunca lhe ouvimos em confusão, a filha do Jaime vai ficar com, ou seja, o filho do Jaime vai ficar com a minha filha. Esse estudo a respeito disso, é que disse que esses relacionamentos acabavam sendo muito mais duradouros, muito mais eficazes do que os nossos. Não quer dizer que os relacionamentos de hoje em dia são errados. Eu não disse isso. Porque o doutor Jaime, quando diz que a prova é minha, é como se eu estivesse a dizer que os relacionamentos em que nós escolhemos são errados ou não são certos. Não, eu não disse em momento algum isso. Só disse que os estudos afirmam que relacionamentos arranjados acabaram sendo muito mais duradouros do que os nossos. Agora, Ok, mas isso dá ilusão de que nós precisamos ser arranjados no nosso relacionamento, não é isso? Tipo, voltar atrás, como você diz. Sim, é isso que eu queria perguntar. Eu queria saber, tipo, agora, analisando esse contexto com relação ao que falaste, acho que depois desse estudo fizeste uma comparação com o tempo atual. Em qual verdade você dá mais credibilidade? Porque uma você não viveu, a outra está a vivenciar. Correto. É uma questão muito básica. E, infelizmente, nós não temos aqui no nosso painel uma menina. Infelizmente, não temos. Porque os homens aqui, ou seja, nós homens é que vamos atrás. Então, não dá, sim, na maioria das vezes, correto, não dá para colocar essa questão para os rapazes aqui ou para os homens. Mas se tivéssemos uma menina aqui, colocaria a seguinte questão. E depois podem me responder. Qual é a dificuldade que as mulheres têm hoje em dia para saber que um homem é o homem verdadeiro, é o homem que ela quer? As mulheres têm muita dificuldade. Muita. Uma dificuldade tremenda para saber se de facto o Júlio, que diz ser o Júlio, é de facto o Júlio. Sabe o que é que os relacionamentos arranjados tinham? Eles tinham base disso. Com base no que eles viam na pessoa? Não é que viam nas pessoas, porque eram normalmente. Por exemplo, eu conheço o Jaime há um bom tempo, o Jaime conhece-me há um bom tempo. O Jaime sabe que tipo de educação dou aos meus filhos. Por quê? Porque o Jaime sabe em que igreja eu frequento, o Jaime sabe nos meios que eu frequento, o Jaime sabe o meu comportamento no bairro, porque isso não dá para esconder. Isso não dá para esconder. Esses todos os dados que o Jaime tem a meu respeito, todos esses dados, o Jaime sabe que tipo de educação os meus filhos têm. Só que uma menina hoje em dia, toda a informação que ela sabe de um homem é por causa do próprio homem. Só que o homem é o homem que está interessado. Tem mais probabilidade dele mentir. Claro, porque eu estou interessado em ti. É mais fácil que eu te diga a minha verdade e que fique aqui. A minha verdade é quais são as minhas valências. Certo. Do que alguém vir dizer por mim. Claro. Por exemplo, quando é que um homem vai pretender uma jovem, ele diz, olha, eu quando tocam na minha roupa gosto de bater. Quando é que um homem faz isso? Quando é que um homem diz que eu não gosto de dar dinheiro na mulher? Antes de ter propriamente em posse a jovem. Praticamente nós não revelamos as nossas fragilidades. Não estou a dizer todos, que fica de novo claro. Que fique... Sim, obrigado. Que fique claro que eu não estou a dizer todos. Não estou mesmo a dizer todos. Mas mesmo assim não todos.
Inicialmente, até o todo, ou até os verdadeiros, vamos dizer que os verdadeiros, não falam toda a verdade no início. Oh, bem, mas não significa que também pode mentem, talvez só... Não estou a dizer que mente, estou a dizer que não fala toda a verdade. Só que às vezes era uma informação que era importante para a pessoa do outro lado. Isso não se pressupõe Uhum. que devemos voltar. Bem, Percebe, né? é mesmo que eu não queria rebater. Uhum. Ok. Por exemplo, hoje em dia, a separação, não me refiro a pessoas que casaram, né? Separação é de pessoas que vivem maritalmente, mas não são casados. Há quem carrega, vai, quase não sai nada. Mas na época dos nossos avós isso tinha peso. Tinha peso. Agora, será que esse peso que tinha não é que fez as relações ser mais duradouras? Saber que, pá, pronto, ou para deixar meu marido. Existe muito processo. Isso não faz a pessoa se conter onde está. Porque eu aqui queria perguntar diretamente se o que é que faz os relacionamentos arranjados ser mais duradouro em relação aos relacionamentos escolhidos? Será só pelo facto de ser arranjado ou pelo facto de ser escolhido? É a minha pergunta. Posso, doutor chefe? Sim, é mesmo contigo. Eu gostei da pergunta. Por que os relacionamentos arranjados acabaram sendo mais duradouros do que os escolhidos, né? Por uma questão muito básica que eu trouxe, que eu disse que seria bom que tivéssemos aqui uma mulher. Por quê? Porque os relacionamentos arranjados eram com base a toda a informação prévia. Ou seja, era com base a uma família que eu conheço bem. Por exemplo, estamos aqui no Alto Fina. Eu conheço, eu vou falar a minha mãe nesse caso, a minha mãe conhece bem a vizinha dela. Sabe que é uma família confusionista ou não? Sabe que é uma família que quando todo problema é na polícia. Minha mãe sabe que aquela vizinha, por exemplo, tem dificuldade até só de comer. A minha mãe sabe que aquela vizinha bate o marido e ela educa as filhas a baterem os maridos. Você acha que a minha mãe me meteria nessa família? Não. Mas ela não te meteu, né? Nesse Não, caso. eu escolhi. Eu escolhi. É melhor não falar Yeah. coisas aqui, porque depois... Sim, não, ainda levo. Yeah. Desculpa, Deixa eu só terminar para depois já. Okay. Então, toda essa informação que os meus pais, vamos dizer os meus pais, é que as famílias tinham, permitia que eu não colocaria o meu filho, a minha filha, numa família conflituosa. Hoje eu vi do meu tio, acho que é a primeira vez, mas assim em brincadeira ele disse: relacionamento não é só de duas pessoas. E eu tenho um vídeo que falo disso. Relacionamento é a união de duas famílias, com um pouquinho de exagero de 4, do pai e da mãe e do pai e da mãe do outro lado. Ou seja, relacionamento são 4 famílias que estão ser unidas. É isso mesmo. E se são 4 famílias que estão ser unidas, eu que conheço o meu vizinho, eu sei que não posso meter lá o meu filho. Só que hoje, os relacionamentos escolhidos, que são os nossos, que eu sou parte desse relacionamento, eu vou escolher uma família. E acontece com a maioria das pessoas, se eu não estiver errado, só com base a jovem. Mas na verdade bem, é assim. O que me interessa é a pessoa, não... Só que você não se relaciona só com a pessoa. Sabe os problemas que vocês vão ter de verdade? Nem vocês dois que vão resolver na maioria das vezes. Esse é o problema. Na maioria das vezes nem vocês que resolvem. É por aí. Bem, é o seguinte. Agora imagina que nessa de ir resolver problema, estás a ir resolver com uma família que só gosta de lutar. Relacionamento não dura. Era muito jeito, já que está... E eu ouvi, ainda bem que usou o termo relacionamento não dura. Já houve relatos de relacionamentos que não duraram. Não porque a parceira ou parceiro não era bom, mas porque a família do parceiro ou da parceira não era boa. Não, Tem relatos que desses. Sempre haverá, é o seguinte, doutor.
Eu sei que tu estás a insistir muito, o modelo. Eu não estou me questionando, isso era por Sim, isso. e a tua visão está muito presente, o modelo anterior. Jamais irá existir, já existiu mesmo. Tá vendo? Não vai mais assim, não vamos esperar que nós nos relacionemos assim como os nossos pais nos relacionavam. E do jeito que nós estamos a nos relacionar hoje, também nossos filhos ou nossos bisnetos, alguma coisa parecida. Não irão se relacionar desse jeito, porque o mundo é feito de fenômenos, doutor. Fenômenos está no referido social, tecnológico e todos os tipos de fenômenos que poderá existir, biológico por aí fora. Percebes, né? Então, o Mr. Land, eu vejo que na abordagem dele tem muito esse pensamento anterior, não é? Por isso é que ele traz aqui que a filha dele pelo menos, quer dizer, que o namorado dela, posso assim dizer, ia precisar pedir permissão nele. Isso é só uma ideia, quer dizer, ter o desejo. Não entendi. Pode não acontecer isso mesmo, através dos fenômenos sociais que existem, os fenômenos tecnológicos por aí fora agora. Eu sou educador e tenho que trazer aqui um elemento importante. Jaime, você para estar com a Sky, você teve que pedir permissão. Tudo que você teve antes da Sky não era relacionamento? Não. Antes da permissão não era? Permissão de quem? Dos pais. Não é bem assim, olha. É Tudo assim. que você faz antes da permissão dos pais não é nada. Doutor, deixa eu te explicar. Eu sou alguém muito radical comigo mesmo, doutor. Você não tem noção. Tem coisas que eu que tomo a decisão e eu que vou pagar. Porque quem está a plantar sou eu. Quem deve colher o resultado de quem? Também sou eu, moço. Eu posso morrer pelas decisões que eu tomei. E deves morrer pelas Isto mesmo. decisões. E eu não tenho medo por isso, então. Eu não preciso. Não, quer dizer, a maior parte das vezes, deixa eu vos contar. Na maior parte das vezes não precisa. E, bem, graças a Deus, meu pai e minha mãe morreram muito cedo. Não presenciaram essas situações. E eu fiquei, de alguma forma, mais maduro, ok? Eu não tenho muito essa questão de apego pai e mãe, não. Calma aí, doutor. Eu tive que crescer um pouco mais rápido e tomar decisões de acordo com a minha maturidade, ok? E se eu se lascar, também eu tenho que aceitar que me lasquei. É assim, é aqui, não é? Ok. Eu queria trazer um ponto que eu acho ser importante, que é o seguinte, doutor. Mr. Land, vamos esquecer. Não, eu até disse a princípio diz o seguinte, bem, eu sou educador também, sou Na minha ideologia, vamos esquecer. E vamos trazer um conceito aqui importante. Não, vamos esquecer isso. Bom, essa era... Na minha ideologia. O ponto que nós temos que pegar é o seguinte, calma. O ponto que nós temos que pegar na tua ideologia é o seguinte. Se vocês perceberam, o ponto que você se refere muito, fixe, que eu gostei, é informação. Exato. Se vocês perceberem, o ponto é, ele está sempre a questionar, que um dos métodos que se usava anteriormente era que os pais da menina ou do rapaz tinha mais informação acerca do indivíduo, ok, da outra família ou da menina, percebe? Então, o que nós devemos fazer hoje? Porque não tem como vai voltar, não. Então, o que nós devemos fazer? Nós nos educarmos. Quando estás a namorar com alguém, deves procurar e buscar informação acrescida, além daquele que ele está a te apresentar. O Guilherme, esse indivíduo, por exemplo, o Guilherme, né? O Delson Dólar. Eu, por exemplo, na rede social, eu vi ele bem ativo nas redes sociais. Hoje é o primeiro dia que eu estou a ver o indivíduo. Hoje, assim, de face by face, percebe? Eu estou a ver ele bem quieto, bem calmo. Oh, esse livro na rede fala é bué tranquilo na rede, mas aqui é bem calmo. Essa é a minha percepção, doutor. Então, nós precisamos começar a educar nas pessoas, no nosso pessoal, ok? Que você precisa ir buscar informação acerca da pessoa que você quer namorar com ele. Já ninguém vai mais no Jango passar a noite. No Jango, conforme aconteceu anteriormente, temos que sunguinar. Entende esse termo, né, doutor? Temos que sunguinar para dormir. Quer dizer, você imagina, você vai num lugar, fica lá na boa de tempo, tipo 20 horas, você vai... Quer dizer, existia um lugar em que as pessoas iam das 19, 20, 21, ficavam lá, se contavam história, até o mais velho que contava a história de várias situações, na intenção de educar os jovens que lá estão. E posteriormente, quando for 23 horas, todo mundo fosse dormir. Hoje não, você dorme com Facebook, dorme com TikTok, dorme com YouTube. Percebe? Entende o jogo? Agora vamos lá tentar entender. Qual o meu termo que nós temos que pegar? No Jango, as pais iam lá para serem educados. Ou seja, para torná-lo eles maduros. Entende? E hoje, o que nós devemos fazer? Nossas irmãs, nossos irmãos, nós que estamos aqui, precisamos ir no YouTube, ir no Facebook, ir no TikTok, procurar uma certa maturidade naquilo que nós pretendemos.
Nós Acho queremos que fugiu, acho que fugiu um pouquinho daquilo que é a questão. Eu gostaria de compreender, Qual pergunta? porque trouxe-nos agora sobre a questão do YouTube, TikTok, Facebook, Sim, Instagram. sim. Mas eu quis que associasse ao que nós estamos aqui a conversar, porque me Porque perdi. tu associar a informação. Eu disse. Ou seja, eu preciso ter informações dessa pessoa nessas redes sociais. Isso Isso? não, mas eu Acho que o preciso. ponto que ele trouxe é que, tipo, uma vez que já não temos mais aqueles jangos Ok. que existiam anteriormente, então o nosso ponto é aquilo que mais nos atrai. Podemos sim, de hoje, não propriamente que nos atrai. certo. Os mais fáceis. Os mais fáceis. Sim, nós precisamos ir buscar educação nos Nesses meios que nós temos. Porque Porque anteriormente, no modelo que estava a se referir, ela funcionou e muito bem, mas funcionou até naquele tempo, já não vai funcionar mais. Mas Jaime, deixa só rebater algo rápido, bem rápido, bem segundo. Acho que o Jaime está fazendo uma confusão em tanta. Qual confusão? Vou aqui esclarecer a confusão que o Jaime está a fazer. Tá bem. Eu trouxe primeiro um modelo passado e eu disse apenas um estudo. Eu vou sempre dizer, tem 3 ou 4 câmeras a me filmar. Exato. Que teve um estudo feito que disse que os relacionamentos arranjados acabaram sendo muito mais duradouros que o nosso. Mas eu também até o momento ainda não disse, Dr. Jaime, Sim. que esse estudo é o que deve prevalecer. Em momento algum também disse isso, Dr. Jaime. eu já queria perguntar se... Tem 4 câmeras a me filmar e o Dr. Jaime está a fazer a tua abordagem. Como se eu dissesse isso. Eu não disse isso. Doutor Elano. Eu disse apenas um estudo. Doutor. Então é importante e temos esse cuidado quando tivermos que abordar alguém. Se possível, perguntamos. Porque eu não disse isso, doutor Jaime. Tem 4 ou 3 câmeras a me filmar. Eu não disse isso. Erlando. As ideias aqui foram bem claras, mas vamos responder a questão, por favor, do tema. Afinal de contas, quanto tempo deve durar? O pastor está a falar pouco. Vamos começar. No momento ainda estava a analisar as discussões aqui. Ok. Eu gostaria de começar mesmo por ele. Aceitarias o... Tem mais. O pastor está a falar pouco. Vamos aí. Quanto tempo deve durar um namoro? Eu vou me apegar naquilo que eu ia dizendo. Na verdade, na minha opinião, o namoro não tem um tempo determinado. Por quê? Porque as pessoas, logo que vão se conhecendo, né, estou a falar assim, já estou a entrar no namoro cristão, elas vão se preparando. E à medida que elas vão se preparando, vão apenas vendo-se de dia. Vão apenas vendo-se de dia. Sim. De dia. Yeah. Estou a falar do namoro cristão. Atenção aí. Ok. Só de dia. É só de dia. Yeah. Quando tem sol. Okay. Nem sempre. Atenção. Ok. E elas são instruídas para que durante esse período todo não podem tocar, né, na... proibido. Exatamente. Mas agora, pastor, Certo. assim, tá bom, vamos nos focar só no namoro cristão, tá bom. Nos vê só de dia e são instruídos a não tocar em fruto proibido, tá bom. Imaginemos que eu queira assistir um filme com a minha namorada. Normalmente Mas, Júlio, como só desculpa. A pergunta podia ser... só podem se ver de dia, essa na verdade é a minha questão, só podem se ver de dia e ser instruídos. Mas quanto tempo essas pessoas devem ser instruídas? Ok. Elas devem ser instruídas até o tempo em que elas estiverem maduras. Então começa a namorar 2 pessoas imaturas. Não estou a dizer que... Estou a falar madura espiritualmente. Sim, é isso que eu estou a perguntar. Então começa a namorar 2 pessoas imaturas espiritualmente. Espiritualmente, sim. Começam 2 imaturas. Exato. Por quê? Porque elas precisam receber o conhecimento da doutrina. Então por que essas pessoas não aprendem separado? Sim, é lógico. Elas não vão ficar juntas assim, casados ou então vivendo maritalmente. Não, pastor, o que eu disse é, por que essas 2 pessoas, que são membros do corpo de Cristo, da igreja, do pastor, não aprendem a doutrina antes de começarem a namorar? Para serem primeiro espiritualmente maduros e depois começarem. Ok. Na verdade, elas vão crescendo na igreja. E uns, né,
e uns vêm já assim com uma certa idade. E há momento que aquela pessoa chegou e logo que ela se entrega a Cristo e a gente fica interessada ou interessado por ele. Mas para que essa toda a pressa na igreja? Não, quem sabe, já sei. Irmã só chegou e já lhe querem. Não, talvez, sim, é normal. Irmã bonita. Mas eu acho isso normal. Eu não sei, eu acho isso normal. Mas normalmente não é o caso da nossa igreja aqui, né? Não é. Essas pessoas são instruídas, à medida que vão sendo instruídas e também vão ganhando experiência, vão se conhecendo melhor, né? Vão se conhecendo melhor. Mas a pergunta é quanto tempo essas pessoas precisam para estarem maduras, aproximadamente? Sim. Eu vi a abordagem do nosso pastor, disse que não tem um tempo Determinado, não sei se é. É isso mesmo. Mas não tem estimativa, tipo... Por exemplo, as pessoas podem ser instruídas durante 10 anos enquanto estão a namorar? Não, também sabes que... Fala para te ouvir. Fala para te ouvir. Vamos supor que ele, depois que, né, os dois estejam juntos, eu disse que tem que ser de dia, porque de noite pode acontecer um deslize. Hora do diabo, né? Hora das trevas. Ok. Se ele a partir daquele momento ele dizer, olha, eu agora pretendo me casar. Pretendo já me casar. Então a igreja vai mobilizá-lo e procurar que ele dê uma data, mas antes do casamento civil, primeiro essa pessoa tem que fazer o casamento tradicional, que é o alambamento. Sim. Se durante 2 meses. Sim. Se durante 2 meses. Pegamos a questão, vamos debater sobre isso. Se durante 2 meses ele conseguir criar condições, eles, né, estão a namorar, e durante 2, 3, 4 meses ele conseguir as condições para poder casar, vão casar. E aí, exatamente aí, termina. Se ele tiver as condições, sim. Quer dizer, eu tenho exemplos desses casamentos, sem aqui querer, né, citar nomes. Tem exemplo desse tipo de casamento, ou seja, de namoro que durou pouco e depois... Desculpa. Com relação ao tempo de duração, realmente, falando, o pastor disse muito bem, não existe uma data definitiva, primeiramente, né? Não existe um tempo específico, porque cada pessoa é uma pessoa, não é isso, doutor? Isto mesmo. Então, pode variar de 2 meses a 6 meses, e existe sim, 2 meses a 6 meses, e outras pessoas também levam até mais tempo, de 4 a 5 anos, não é? Mas quando nos referimos a esse ponto que nós estamos aqui a trazer, não estamos a falar do namoro como ato sexual, por vezes, não é? Temos que entender esse conceito de namoro, não é? O indivíduo... Isto mesmo, se for fase de conhecimento com a intenção, se for namoro com a intenção de manter, porque nós, é necessário que também a nossa audiência perceba, não é? Nós aqui não queremos incentivar ou estimular um ato sexual que está fora da base bíblica, ok? É necessário também levar o evangelho quando nós estamos aqui, amado, para aproveitar a oportunidade. Amém. Então, aqui a intenção namorar com a intenção, pelo menos com a intenção de manter com essa jovem, ok? De unir-se, diga, de unir-se com essa jovem. Não namore com a intenção de provar, né? Porque os homens pensam que mulheres são frutas, querem provar, é isso mesmo, querem provar se essa fruta é fixe ou não. Não cai, não é? Nesse, não cai nesse conceito, doutor. Sempre que tu pensares em namorar com alguém, e é viver com alguém, ok? Viver com alguém na intenção mesmo de tudo que pode ocorrer, tenha mesmo em mente que, não, esta pessoa é alguém que eu gostaria de fazer filho, não é? Eu gostaria de tê-la como minha ajudadora e levar ela para a vida toda, percebes? Então, nessa intenção. Agora, se a intenção for esta, não é? Se a intenção for esta, vai depender das condições do indivíduo, porque atualmente
quando nos referimos sobre manter ou casar, não é? Nós também acabamos trazendo aqui o pressuposto financeiro, doutor. Porque hoje, não é por hoje, as pessoas só não casem, posso assim considerar, também só não passam alambamento, porque há muita exigência para que haja esse mesmo alambamento, que é o casamento tradicional, ok? Então, a durabilidade de um relacionamento depende de muitos fatores. Primeiro, preparação dos dois. Nós queremos aqui rebater quanto tempo? Ok, de dois, primeiro respondendo de 2 a 6 meses ou de 4 a 5 anos. Tá, Mas obrigado. agora espera, eu acho que estou a fazer uma confusão. Não, calma, vai chegar a tua vez, depois eu vou perguntar. Não, mas vou deixando o doutor Pronto, Erlando vamos falar, passar porque o que eu tenho para perguntar pode doutor mesmo que é no âmbito Erlando. geral. Tá Ok, vendo? não tem problema. Não, pode ir. Não, Não, mas pode falar, não é problema. Não é épico, mas vamos lá. Antes de eu responder, eu gostaria que me respondessem aqui na minha audiência. Resposta fechada. Esse quanto tempo deve namorar é para depois fazer como? Casar. Próxima fase, maritalmente ou casar. Maritalmente ou casar? Ou seja, tipo, quanto tempo deve durar o namoro é para saber, tipo, a ideia se... Porque vocês Pode se ou não conhecem, depois do conhecimento de duas Viver pessoas. juntos. Você tem certeza mesmo de avançar ou não? Eu até fico feliz em dizer que se ela tiver condições em 2, 3, 4 meses, ele pode avançar. Obrigado. Eu acho que era importante para a nossa audiência saber se esse tempo depois é para quê. Porque estamos a falar quanto tempo deve namorar, mas tá bom, tempo para quê depois? Depois é para ir aonde? Sim. Eu é para depois terminar. Sim, podia se dar o caso, né? Mas antes que eu responda, e por favor me permitam dar essa sequência de resposta. Antes que eu responda o tempo exato que a pessoa deve ou não levar para o próximo passo, por que uma pessoa que não está preparada para o próximo passo começaria um namoro? Agora me remeteu a uma pergunta que eu deveria fazer ao doutor, especificamente ao doutor Erlande. Por que o doutor Erlande namorou? Porque já não namora mais, quer dizer, namora até agora, né? Mas por que o doutor Erlande namora? Sim. Senhora Sandra Antônio. Assim, com a senhora Sandra. Deixa eu tirar, está aqui escrito Sandra Antônio. Sim, mas por que, doutora? Por que? Pode ser no âmbito geral, mas como o doutor Erlande está com a palavra, então pode responder. Por que o doutor Erlande decidiu namorar a doutora Sandra Antônio? Me permita responder essa questão depois, não vou esquecer. Não tem problema. Mas eu gostaria que, assim, de maneira também fechada, me respondesse. Essa pergunta é retórica ou... Não, é uma resposta fechada, que eu gostaria de resposta mesmo fechada, sim ou não, verdadeiro ou falso. Por que uma pessoa que não está preparada para o próximo passo, porque nós estamos a falar que esse tempo que a pessoa vai levar é para o próximo passo. Sim, para ser ok. Ou seja, isso é só um caminho, o namoro é só um caminho segundo as nossas abordagens. Realmente. É só um caminho, é só para um caminho para a próxima fase. A pergunta é, por que uma pessoa que não está preparado para a próxima fase decidiria entrar num caminho que não é para ele? Doutor Jaime, doutor Sim, mas Pastor. existem pessoas que entram, tipo, nós aqui estamos a. Nós tipo, não queremos, como eu posso dizer, trazer que a única forma, quer dizer, como eu posso dizer, não é? Não queremos aqui trazer, não é? Uma abordagem apenas para quem vai entrar corretamente. Porque tem pessoas que, de acordo com desequilíbrios emocionais. Porque, por várias questões. Sim, por várias questões. Porque namoro também é um ato que pressupõe respeito à autoridade. Para conquistar a autoridade, respeito nas amigas ou nos amigos. Esse é o ponto que eu ia Cada vez. fazer. Então, o indivíduo é imaturo, entra no relacionamento. Então, nós queremos aqui o que eu gostaria de trazer, né? Nem todo, a nossa abordagem não vai somente se alinhar para aquelas pessoas que são maduras, né? Não, mas a nossa abordagem, doutor Jaime, pelo que eu entendi, se eu tiver errado, que me corrijam. A nossa abordagem é para trazer um conceito geral para quem nos ouve. Certo. Para quem está num caminho bom e para quem está num caminho mau. Ok. Por isso é que eu me questiono. Se eu
que não estou pronto para a próxima fase. Eu não estou pronto para a próxima fase. Eu não quero entrar para a próxima fase. Por que eu começaria um namoro? Bem, Porque essa é uma questão que eu gostaria que quem nos ouve, se fizesse. Epá, eu estou a namorar, mas eu não quero casar nem amanhã, nem depois da manhã. Ou seja, quando digo amanhã, nem o próximo ano, nem daqui a 5 anos. Por exemplo, uma menina de 16 anos, que está a pensar em casar aos 30 anos, só um exemplo. 16 para 30 estamos a falar em 14 anos. assim mesmo. Por que uma pessoa que está aos 16 anos, quer casar aos 30 anos, entraria num namoro? Bem, tem muitos motivos para isso. É uma pergunta Tem muitos motivos. Então é retórica. É retórica. Seria bom, porque ao menos assim seriam a voz do povo. Mas, bem, vamos fazer o seguinte. Vamos deixar embora que eles mesmos respondam. Se respondam, porque se tivermos que responder, são N motivos. N motivos. Mas o ponto ficou que não namora enquanto tu não estás preparado para o próximo passo. E é isso que é onde eu entro para a resposta do tema. Se eu não estou preparado para o próximo passo, então não se trata do quanto tempo eu preciso. Não, calma aí. Não, calma aí. Sim, pastor. Não, termina assim. Sim. Não, até não vou perguntar. Então. Vou apenas fazer uma observação. Olha, quando alguém, por exemplo, cristão, decide ter um relacionamento, na verdade, ela é instruída para que possa ter consciência daquilo que está a fazer. Ele começa já a ter noção, não, eu estou a entrar aqui e tenho que fazer isso, e o próximo passo vai ser isso. Agora as aventuras depois, isso tem acontecido mais com pessoas que não professam, talvez não professam Cristo ou a fé. Tide Souza. Pegou a Joana, talvez, para uma aventura, mas para os cristãos, sobretudo Mas a aventura também por Tide Souza, não, né? Não, Tide Souza aventuraram, não vamos fazer isso. Sim. Exatamente. Acho que o pastor que passa a ideia que todo cristão quando namora porque está ciente ou vai estar ciente do próximo passo. Exatamente. Mas Agora, agora, dizer que essa realidade de não saber o próximo passo não é para os cristãos. Não é para os cristãos. Pelo menos na minha igreja. Sim. Pelo menos na minha igreja. tá bom. Agora, seu pastor. Seu pastor, então só uma questão. Uma vez que acabou de afirmar que para a realidade da igreja do pastor é que quem dá o passo para namorar é porque está preparado. Imaginemos que na igreja do pastor nem todos são ovelhas, tem mesmo também lá uns lobos. Então, imaginemos que... É o que diz. Falar do pastor tem lobo. É o que diz. Estamos num mundo imperfeito, ou o pastor nega essa realidade? É o que diz. Não, é o que ele diz. Eu gostaria que ponderasse, ao falar sobre isso. Sim. Tá bem. Então, vou desmistificar bem o termo. Tem lá pessoas que são recém-convertidos. Certo? Então, recém-convertidos estão muito propensos a falhar. Então, eu gostaria de saber se um recém-convertido que entrou agora e alguém que está capacitado para namorar, que já foi doutrinado pela doutrina que existe na igreja do pastor, sente-se preparado para começar e o recém-convertido esteja ali, também sente que os hormônios já lhe pedem para namorar. Será que... eu gostaria... Como é que o pastor entende essa situação? O que é que o pastor tem a dizer quanto a essa situação? Exatamente. Na verdade, a nossa igreja é uma igreja que está preocupada em formar e, acima de tudo, alicerçar os cristãos para as Sagradas Escrituras. E logo que a gente recebe essa pessoa, ela é instruída, conforme eu disse atrás. Por mais que ela seja nova, ela é instruída. E à medida que ela vai participando, vai perceber que eu, afinal, aqui estou em algo sério. Mas será que é todo mundo que percebe e pratica? Nem todos, claro, nem todos. Mas o importante é que a igreja passe a informação, a base da doutrina
para que o mesmo indivíduo esteja em alerta. Bem, mas é isso que eu queria chegar. Um recém-convertido está muito propenso a errar. Então significa que se ele aceita o relacionamento de alguém preparado, essa pessoa, tipo, pode também estar inclinado a errar com esse recém-convertido, porque ele não tem base total da Bíblia. Além disso, não está muito firmado para estar sempre a praticar o que está lá escrito. E uma vez que a pessoa que está preparada está ali, tipo, está disposta a namorar, pode errar com ele, com medo de perder essa pessoa, com esperança de que não, vou lhe ajudar a crescer. E nesse lhe ajudar, vai lhe ajudar. Já vai se manifestar. Eu não tenho nada a ver, eu não me acusa. Não me acusa, eu não estou lá, eu não sou diabo de ninguém. Normalmente, nunca aconteceu isso. Mas quando alguém chega em algo que é novo, primeiro, antes dela fazer algo, primeiro ela fica com medo. Fica com medo e começa a acompanhar como é que está aí as coisas para depois ela se mergulhar. Então, não é logo que essa pessoa chegou, também, não, gostou, não, eu vou levar. Não, ele primeiro vai saber, não, olha, aqui nós é assim, assim, assim. Acredito que aprendemos alguma coisa ao longo dessa sessão. Eu dei uma aula magna de aprender alguma coisa. Não, aprendemos muita coisa com todos que estamos, com todos os convidados aqui presentes. E aí, se alguém tiver alguma consideração por deixar, eu gostaria que seja pelo menos o mais breve possível, né? Já se fazem 2 horas desde que sentamos aqui. E aí, nem percebemos o tempo. Yeah. Ok, eu vou já nascer o primeiro, né? Sim. Na verdade, eu queria chamar a atenção lá em casa. O namoro é algo sério. E quem está para entrar, deve entrar também sério. Portanto, se queres namorar, meu irmão, convém se rever e levar a sério mesmo o que você está fazendo. Obrigado. Aqui não conseguimos chegar a outros pontos, como casamento com casa ou sem casa, depende. É verdade. Ok, casamento antes ou na velhice. Também a expressão é... É isso mesmo. Com ou sem casa? Ok, depende. Casamento Ok. antes ou depois da velhice? Realmente, depende. Perguntas podem responder. Casamentos antes ou sem casa, na verdade depende dos valores, valores, visão e a missão da própria pessoa, não é? Eu acredito que todo mundo relacionamento, está casado. Diga? Todo mundo está casado. Com relação ao casamento antes ou na velhice, isso já é que tem a ver com casamento civil. É bom antes, se for antes melhor, tá demorar para quê? É bom avançar, yeah. Velhice é para quê? E em todo caso, e também é insegurança, esse é um bloqueio que ele tem. E em todo caso é o seguinte, doutor, sim, em todo caso é o seguinte, relacionamento as últimas considerações, né? Gostamos de cá estar, pedimos felicitação a vocês, não é, que criaram a TV Yami, é mesmo isso, não é? Yami. Ok. Espero que mais pessoas reconheçam o vosso trabalho, não é? Estão a caminhar muito bem, estão de parabéns, têm trazido convidados aqui também significativos, não é? E esperamos que cada vez mais vão melhorando, não é? Porque a intenção é melhorar continuamente. E relativamente ao tema, foi bom ter estado com meus convidados de painel. Foi uma discussão saudável, embora não conseguimos talvez trazer esses 2 pontos aqui com maior discussão. E aí, em todo caso, vocês estão de parabéns, a plateia também está de parabéns pela pilha que vocês deram aos nossos pacatos. Eu gostei bem da vossa, né? A forma como você tem se engajado para que criam mais audiência. O Guri tem sido também um indivíduo muito bom nisso. Diga. É Guiri, né? E a Guiri também tem ajudado muito nisso, tá de parabéns. Olha, tenho gostado da vossa união. Posso já falar assim, nós como jovens no município de Cambambe, Dondo e Professor de Kwanza, nós precisamos mesmo dessa união. Porque nós precisamos nos combater. Alguém, pelo menos, quando ele me convidou, tá falar. Se eu falo com o Erlani, podemos ficar assim juntos. Na verdade, não precisamos criar inimizade, ok? Porque criar inimizade é tipo destruir pontes, ok? E a gente precisa criar pontes para que
o nosso município fica cada vez mais unido, cresce mais e nada de se atirar pedra por ali ou por aí para ver se o outro caia. Nós temos que apoiar o projeto, você que é do Dondo, partilha, você também que não é, pode partilhar, okay? Somos angolanos, somos africanos, somos cidadãos da terra, então vamos fazer com que as coisas batem nos 4 cantos desse planeta Terra, ok? Bora! Amém. Amém. Doutor Erlan, últimas considerações. Últimas considerações. Se quiser, comunique no Chile, pode mandar ralar bem. Mas é verdade, esqueci de mandar aquela beca na minha esposa. Mas olha, só pelo princípio, na apresentação já mandaram muitos ralabés pelas coisas. Muito ralar, depois a falar que ele é abençoada. Pronto, É só conta aqui. Breves considerações. Júlio, deixa-me falar. Breves considerações. Tem 2 câmeras aí. Não tem condições financeiras, não comece a namorar. Quem mandar essa indireta para alguém? Não, agora não me vem ninguém. Mas sim, não tem condições financeiras, emocional, espiritual e por aí afora. Não comece o namoro. Não é uma decisão inteligente. A plateia está se sentindo chocada. Não é uma decisão inteligente. Por vários fatores que nós aqui trouxemos. Porque desde sempre o relacionamento sempre envolveu dinheiro. Desde sempre. Mesmo quando não existia dinheiro, existia a troca de moedas e sempre se precisou, sempre. Então se você não tem condições financeiras, não namore. Não namore mesmo. Não comece. Deixa a filha alheia. E os que já começaram, doutor? Comecem a trabalhar, vão no Caculo Cabaça, fazem alguma coisa. Mas faz alguma coisa, e não é, quando digo fazer alguma coisa, não é propriamente estar empregado. Mas faz alguma coisa. Tem várias maneiras de ganhar dinheiro, várias. Hoje então que existe a internet, só evoluiu, só aumentou as maneiras de fazer dinheiro. O que eu estou a dizer é, se não tem condições financeiras, não estou a falar trabalho, não estou a falar emprego, eu estou a ser claro. Não tem condições financeiras, não comece a namorar. Para o teu bem, para o bem da filha do outro, para o vosso bem, não comece. Outro conselho que eu deixo para quem me ouve. Quanto tempo devia levar? Só não faz uma licenciatura com a filha do outro. Alguém uma vez me disse, por favor, me permitam terminar. Tem um vídeo meu que viralizou, foi muito polêmico. Alguém disse, não, mas depende do projeto. Não, não depende dos teus projetos. Até o projeto do casal, porque alguém diz, não, nós estamos a estudar, depois de estudar vamos procurar emprego, então depois vamos dar o próximo passo. Não, não comecem. Até isso nem é projeto, isso é sistema. Não comecem, para o vosso bem. Para o vosso bem, não comecem. Vocês estão mesmo aqui. Você está mesmo a. Não, eu já estou com ela há 5 anos. Os nossos projetos dizem: não, não é nada vossos projetos. Não comecem. E se vocês já estiverem dentro, por uma questão de vocês serem adultos, crescidos, vocês deviam dar o próximo passo. Para o vosso bem. Então, o meu conselho é, não fazem universidade na filha dos outros, não fazem ensino médio na filha dos outros, não fazem até curso que leva 2, 3 anos na filha dos outros, não façam isso. Depois na licenciatura das provas. Porque depois acontece o que acontece com frequência. Depois de uns tantos anos, a pessoa diz, não é a pessoa que eu quis. Ou seja, você usou filha do outro 7 anos, 5 anos, depois você diz que não é a pessoa que eu quis durante 5 anos. Tem que levar isso em consideração. É assim. Mas em todo caso, nós queremos falar também por tema Buenos Aires Baby. Deixa terminar. O projeto Yamita, TV Yamita de parabéns. É um cenário tremendo. Eu acho que todo mundo dá para ver. E nós estamos aqui para discutir temáticas como essas e não só. Seria bom, vou pedir um apelo e fizesse um corte do que eu vou falar agora. Seria bom que nós fizéssemos alguma contribuição para o projeto avançar. Para o projeto avançar, porque no final de tudo nós ficamos aqui 2 horas.
Mas as pessoas que mais vão sair enriquecidas desse painel ou dessa discussão não são essas pessoas aqui. São as pessoas que estão a nos acompanhar. E se você puder acompanhar, partilhar, ajudar com 500, com 1.000, com 200, com 2.000, com 5.000, com o que você puder para o projeto avançar, por favor. E eu vou já aqui, diante de todos, por favor, me dá só o vosso IBAN para fazer transferência, já? O projeto, pode editar, dá só o meu telefone. O projeto precisa. O projeto precisa, vamos mesmo ajudar. E a nós comemos aqui essa hora, bebemos. O projeto precisa. Assim que o meu telefone terminou que está a filmar, me dê, eu vou fazer a transferência aqui e vou, se possível, mandar o comprovativo no vosso WhatsApp. O projeto precisa. E por favor, irmãos, ajudem o projeto a crescer. O meu muito obrigado. Vocês já sabem. Nós agradecemos vocês que estão aí e vamos dar por encerrado depois do nosso irmão mais velho do bloco vir encerrar o programa. Quem está aqui sabe que ele cuidou e quem está em casa também vai te cuidar. Falou e disse, irmão mais velho do bloco, é co-propriador. Valdemir, clica aí.